Olá, companheiros. As nossas palavras de hoje serão dirigidas com muito carinho aos companheiros do Grupo Espírita das Verdades. Nós vamos falar hoje do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 6 e 7, Necessidade da Caridade segundo São Paulo, baseado numa epístola de Paulo aos Coríntios, que está registrado no capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Em que ele fala: ainda quando eu não falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transformar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Bom, baseado nessa epístola de Paulo, algumas pessoas enxergam nisso alguma divergência, porque em algumas traduções a palavra caridade está substituída pela palavra amor. Não é isso? Se eu não tiver amor, existe até uma música da Legião Urbana, né, que eles musicaram essa epístola de Paulo, em que eles falam amor. E é apenas um problema de tradução, porque a Bíblia ela sofreu várias traduções, uma do grego, né, uma tradução do grego e a outra do latim. Então, numa dessas traduções, ao longo de várias traduções, quem traduziu a palavra primitiva que vem do original é caridade realmente, mas alguns que acharam que a caridade também seria uma expressão mais pura do amor, então poderia ser interpretada também como amor. E nós vamos ver que existe realmente uma coerência entre essa correlação que se fez dessas palavras. Então Paulo diz o seguinte: agora essas três virtudes, continuando para fechar aqui a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agaça, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Bom, então vamos por parte. Então Paulo fala que a caridade é paciente. Ser paciente é saber esperar. Saber esperar lutando, né? Saber esperar lutando. Muitas das vezes nós fazemos as nossas rogativas a Deus e Deus não nos atende e nós não temos paciência de aguardar, né, a solução daquele problema. E muitas das vezes escapamos pela porta mais irrecomendável possível, que é a porta do suicídio, né? Nós desistimos da luta e achamos que é melhor cessar todas aquelas dores, como se isso fosse garantido e verdadeiro. E nós sabemos, espíritas, sabemos que não é. Porque a dor não é da matéria, a dor é do espírito. A preocupação, o problema, as provas, as expiações são do espírito e vão acompanhá-lo até mesmo depois da morte do corpo. A caridade é branda e benfazeja, ou seja, a caridade tem que ser branda e sempre querer o bem, sempre propagar o bem. Ainda que soframos injustiças, devemos ser brandos e benfazejos para que possamos estar exercendo a caridade segundo São Paulo, que é a caridade segundo o cristianismo também nos apregoa. Não é invejosa, né? Nós olhamos as conquistas do outro não como alguma coisa que ele conseguiu e nós não podemos conquistar também. Basta que a gente lute para também conquistar aquilo que nós achamos que podemos alcançar, né? Mas não temos nenhuma cobiça, nenhum interesse pelo aquilo que não é nosso. Então não é invejosa. Não é temerária nem precipitada, ou seja, quando pretendemos fazer a caridade, não devemos ter medo
e nem nos precipitar. Porque muitas das vezes nós estendemos, na ânsia de estender a ajuda a alguém, fazemos as coisas da maneira mais... em vez de estarmos fazendo a caridade, ajudando, nós estamos atrapalhando a caminhada do outro, né? Tem uma história bastante interessante de um companheiro que nos contou uma vez que alguém foi visitar um doente no hospital e esse estava com restrição de dieta, né? E quando chegou lá, a pessoa choramingou tanto, se lamentou tanto, que estava com uma vontade enorme de comer pelo menos um pedacinho de melancia, né? E a pessoa falou, não pode, porque você está com restrição de... Não sei se pode comer ou não. Não procurou o médico para saber se podia ou não. Foi lá e providenciou pelo menos um pedacinho só para aquela pessoa, como dizem, se refere às crianças, né, para não ficar aguada. E deu um pedaço de melancia, a pessoa quase desencarnou, porque não era recomendável a ingestão daquele alimento, né? Foi a intenção de fazer a caridade, mas foi precipitado, né? Primeiro deveria saber se podia ou não. Então não é temerário, nós não podemos ter medo de fazer a caridade, nem sermos precipitados. Não se enche de orgulho, né? Quando nós ajudamos alguém, não podemos achar que somos os melhores. Nós apenas cumprimos com o nosso dever. Porque é dever de todo cristão, vendo um outro companheiro em dificuldade, estender-lhe a mão. Não fazemos mais do que a nossa obrigação. Então não há motivo de orgulho. Há motivo talvez de júbilo, pois já entendemos que precisamos ajudar. Mas o orgulho é expor ao companheiro que nós somos superiores a ele porque o estamos ajudando, nós estamos numa situação superior e por isso nós podemos fazer. Essa não é a verdadeira caridade, conforme Paulo recomenda. Não é desdenhosa, ou seja, não fazemos pouco caso daquele a quem ajudamos. Não cuida de seus interesses. E essa aí é um desafio enorme para nós. A caridade não cuida dos seus interesses. Pelo contrário, ela vê o interesse do outro em prevalência ao seu. Muitas das vezes nós precisamos visitar alguém doente. Mas falando assim, mas se eu for lá, eu vou perder tempo, eu vou gastar dinheiro de passagem, está chovendo. Eu estou vendo primeiro os meus interesses em vez de ver o interesse do outro. E Paulo recomenda que seja o contrário. Devemos primeiro ver o interesse do outro. Nós não devemos cuidar dos nossos interesses. É lógico que devemos tomar alguns cuidados, algumas precauções, mas não fazer disso um empecilho para que possamos exercer a caridade. Não se agacha nem se azeda com coisa alguma, né? Ainda que sejamos taxados de qualquer coisa, mas se aquela pessoa está precisando de ajuda, vamos ajudá-la, independente do que ela ache de nós ou não. Tem uma passagem bastante interessante de Chico Xavier, quando ele conta que uma senhora estava precisando de um passe, conversar com ele, foi procurá-lo em casa e disseram que já tinha ido para o trabalho. Do trabalho, ela foi ao trabalho e disseram que ele teria ido visitar uma fazenda bem próxima dali. E ela saiu dali e foi encontrá-lo no caminho, e quando encontrou, ele disse o seguinte: você pensa que eu tenho tempo todo para ficar te procurando? Eu preciso de um passe. E desferiu-lhe uma bofetada. E ele ficou indignado com aquilo, e Emmanuel apareceu para ele falando assim, viu, Emmanuel, o que ela fez comigo? Ele falou assim, vi. Você não acha que eu não vou atendê-la? Você não acha que eu tenho razão? O Emmanuel falou assim, você tem a razão, mas ela tem a necessidade, né? Então, às vezes, a gente tem que passar por cima de algumas coisas e exercer a caridade. Nós ainda temos aquela história de edificar de mal, né? Ah, eu não falo com fulano. Mas se aquela pessoa estiver precisando de um socorro médico, nós não vamos socorrer porque ela não fala conosco, ou nós não falamos com ela, temos que ajudar, né? Passar por cima do nosso orgulho. Não suspeita mal, isso aí o espírita não faz. Pensar mal de alguém, nós não fazemos isso, né? Nosso narizinho crescendo, né? Pensamos muito mal das pessoas. Não se rejubila com a justiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Esperar, esse é o nosso grande problema. Nós queremos a solução de tudo e é para ontem. Nós não sabemos buscar as soluções e esperar que aquele remédio que nós aplicamos aos nossos problemas faça o efeito devido. Queremos que Deus resolva todos os nossos problemas
num passo de mágica, ignorando que os problemas são testes que têm como objetivo nos educar, desenvolver as nossas potencialidades, testar a nossa perseverança, a nossa fé e a nossa persistência no caminho do bem. E quando, para terminar, ele fala das 3 virtudes: fé, esperança e caridade. A mais excelente é a caridade. Por que a caridade? Porque a caridade, quem exerce a caridade, sempre tem esperança de que tudo vai se resolver. E não adianta fé se nós não tivermos caridade. Que o próprio apóstolo Tiago nos assegura numa de suas epístolas: me mostra a sua fé que eu te mostro as minhas obras, porque a fé sem obras é morta. Não adianta termos fé se não transformamos isso em ação, principalmente ação voltada para o auxílio ao nosso próximo. Muito obrigado a todos, que fiquem com Deus, que Deus nos abençoe a todos.